O Nodo Norte sempre nos direciona para o progresso e a satisfação, revelando-nos como habitar mais profunda e plenamente a nossa natureza humana. É o nosso guia para um futuro brilhante, mas exige o sacrifício da familiaridade em prol de um modo mais satisfatório, mas desafiador. O Nodo Norte está em Câncer desde novembro de 2018. Sua mudança dos reinos aquosos do Caranguejo para o reino aéreo e relacional dos Gêmeos nos dá uma pista importante sobre como proceder melhor no futuro próximo. Câncer é o guardião da família e origens ancestrais. Ele nos leva a encontrar a nosso povo e a permanecer firmes com ele, respeitando o passado e protegendo nosso futuro compartilhado. Mas, quando o Nodo Norte se muda para Gêmeos, é a hora de se perguntar quem realmente são os pensamentos que estamos pensando e se agora não seria um bom momento para liberar certas perspectivas herdadas. Aquelas opiniões e visões de mundo absorvidas do nosso passado, da nossa família, do nosso ambiente religioso, político, social e cultural. Talvez tenhamos até que nos desembaraçar de pessoas com quem temos caminhado lado a lado nos últimos anos. Enquanto atualmente a força e o poder da comunidade estão se consolidando, o Nodo Norte em Gêmeos nos lembra de estarmos alertas ao poder da expectativa e da coerção sutil, quando se trata de pensamento de grupo. O fato de todo mundo acreditar em determinada coisa não a torna necessariamente verdadeira. E o fato de nos dizerem que isso é assim não significa que não pode ser de outro jeito também. Vivendo com incerteza, Gêmeos não lida com a verdade absoluta. Ele sustenta paradoxo e dicotomia com facilidade, vivendo em um mundo no qual os opostos podem ser simultaneamente verdadeiros. Estaremos vivendo exatamente em tal mundo nos próximos 18 meses. Será um desafio separar a verdade da mentira, o fato da opinião, e a honestidade da manipulação. Haverá poucas certezas, e a contradição prevalecerá. As mensagens da mídia poderão moldar a consciência coletiva com mais facilidade nesta passagem do Nodo Norte. Portanto, fique atento a quem você dá a sua atenção. Quanto mais pessoas desligarem o noticiário, melhor. Filtre tudo o que você ouvir, seja qual for a fonte, através de uma mente que saiba deixar ir, liberar. E não se apegue a qualquer conclusão a que você chegar, pois é bem provável que, logo em seguida, surja outra, contrastante, mas igualmente sedutora. Quando desequilibrado, Gêmeos pode cair em ansiedade, diálogo interno obsessivo e medo irracional. À medida que o Nodo Norte viaja através desse signo cerebral, podemos ver esses processos como eles são e optar por interrompê-los ou reduzi-los. Este não é o momento de ser dominado por uma narrativa de medo, nossa ou de qualquer outra pessoa, por mais bem intencionada que ela possa ser. Reivindique seu direito à confiança em seu próprio ponto de vista e o poder da flexibilidade e liberdade de pensamento. O mundo não renascerá do medo coletivo da morte e da doença. Renascerá através daqueles que se mantêm firmes e afirmam a vida, a saúde e a esperança. Renascerá em uma onda de sabedoria que conseguirá penetrar a névoa de fatos, desinformação, ansiedade e controle. Informação exposta. Fontes de informações serão expostas durante este trânsito. Manipulação de mensagens e conteúdo serão reveladas para todos verem. Preste atenção na origem da informação, observe de onde ela vem e quem ganha o que se você acreditar nela. Permaneça senhor da sua própria mente, livre para entender e perceber como quiser, para tirar suas próprias conclusões e formar suas próprias verdades. Livre para viver corajosamente, em vez de diminuído pelo medo. Cuidado com perspectivas de massa, crenças generalizadas e alegações do tipo todo mundo sabe que. O Nodo Norte em Gêmeos nos capacita a entender a verdadeira natureza da informação e sua utilização como arma no mundo moderno.
Quando Netuno estiver em quadratura com o Nodo Norte entre novembro de 2020 e fevereiro de 2021, é bem provável que vejamos uma batalha dissimulada, mas cada vez mais implacável, pela opinião pública. Informações e dados serão severamente manipulados. Tentativas de supressão de informações contrárias à linha oficial podem aumentar exponencialmente, acompanhada de um aumento correspondente na disposição dos indivíduos de escolher uma fonte diferente de orientação, mais interna do que externa. Enquanto o Nodo Norte está em Gêmeos, o poder se move da elite dos privilegiados para as massas. Reivindique a autoridade dos especialistas. A especialidade, por definição, é uma visão limitada. Ninguém é especialista em tudo e somente você é especialista em você mesmo. Honre sua própria sabedoria. Preste atenção ao seu próprio diálogo interno e estado emocional. Perceba o que desencadeia em você a ansiedade, raiva ou medo e o que desencadeia a esperança, paz, resolução e um novo sentido de possibilidade. Pois há uma grande possibilidade nos próximos meses e anos. Mudanças que pareciam quase impossíveis, poucos meses atrás, agora podem estar a apenas um piscar de olhos. Estamos tão imersos na evolução deste planeta, no próximo estágio de nosso crescimento, que não há como voltar atrás. Os velhos costumes se foram. Devemos mudar aspirações, valores, prioridades e perspectivas para acomodar uma percepção crescente de que a vida deve mudar e que nós, como indivíduos e uma família global, devemos moldar essa mudança a partir da base. E não que nos seja imposto um modelo de mudança de outrem, de cima para baixo. Reivindique sua autoridade interior. Quando o Nodo Norte entrar em Gêmeos, Saturno em Aquários nos desafiará a enfrentar o medo de nos afastarmos da multidão. Agora serão cada vez mais altas as vozes daqueles que preferem a liberdade para escolher seus próprios destinos, em vez de ter um destino imposto. Aqueles que se recusam a ser controlados pela narrativa do medo podem ser demonizados por aqueles que enxergam isso como imprudência ou irresponsabilidade. Mas existem muitos pontos de vista em nossas atuais circunstâncias, para qualquer um reivindicar o seu como toda a verdade e nada mais que a verdade. A voz da autoridade interior, da autonomia confiante, daqueles dispostos a encarar riscos e ainda escolher a vida, será mais alta. A passagem do Nodo Norte por Gêmeos revelará o poder do pensamento e de uma mente soberana. Ela nos mostrará o quanto a flexibilidade é preciosa e o quanto o isolamento contínuo pode ser destrutivo. Ela nos lembrará de refletir sobre as pessoas que estão sofrendo mental e fisicamente em isolamento e quarentena. E também nos lembrará de dar atenção a elas, mencioná-las, e de nos recusarmos a esquecer aqueles cuja casa se tornou uma cela de prisão punitiva, aqueles cujo bem-estar emocional, e até segurança física, foram sacrificados em um mundo controlado pelo medo de doenças físicas. Vênus retrógrado, desembaraçando nossos pensamentos. Uma semana depois da chegada do Nodo Norte em Gêmeos, Vênus estará retrógrado nesse mesmo signo, de 13 de maio a 25 de junho de 2020, ajudando-nos a fazer as mudanças internas que nos prepararão para mais mudanças no nosso mundo exterior. A passagem retrógrada de Vênus nos oferecerá a oportunidade de processar, com mais tranquilidade, o impacto dos últimos meses no nosso bem-estar psicológico. Para alguns, o isolamento foi rico e fértil, com criatividade e novas perspectivas. Mas nem tanto para outros. O melhor e o pior da humanidade foram exibidos, à medida que as pessoas se uniram para amparar ou humilhar, dependendo da narrativa predominante no momento.
Vênus retrógrado nos ajudará a desembaraçar nossos pensamentos sobre tudo isso e a gozar do nosso direito inalienável à nossa própria opinião, independentemente de estar ou não alinhada com a opinião dominante. Houve uma alarmante restrição à liberdade de expressão e de pensamento sobre o tópico Covid-19. Vênus retrógrada em Gêmeos nos ajudará a relaxar na soberania de nossa própria mente e no bem-estar que resulta da clareza do pensamento. Ao mesmo tempo, nos preparará para a passagem do Nodo Norte por Gêmeos, durante o qual todos teremos nossos pontos de vista alterados até certo ponto, mesmo ao reivindicamos o direito de discernir como acharmos melhor. Flexibilidade é fundamental. Entre agora e o começo de 2022, aprenderemos o valor da comunicação e de uma comunidade mais ampla. Será mais fácil sair de um pântano emocional para uma energia mais leve de pensamento criativo e inovador. Se você sentir necessidade de escrever, escreva. Colocar essas palavras em uma página poderá revelar um entendimento que não viria à tona de nenhuma outra maneira. Compartilhe seus pensamentos com outras pessoas, mas deixe-as para lá se elas não concordarem. Gêmeos permite que todas as perspectivas existam, aceite-o dessa maneira. Essa flexibilidade de pensamento tem o potencial de gerar um futuro que, de outro modo, estaria fora do alcance. De fato, a flexibilidade é a chave para o nosso bem-estar atual e futuro. Quanto mais rígidos formos a respeito de como a vida se desenrolará a partir daqui, mais sofreremos quando ela tomar seu próprio rumo. Gêmeos é um dos signos mais adaptáveis do zodíaco. Ele nos oferece a capacidade de driblar os impactos da vida e seguir em frente sem nos machucarmos. Independentemente do que você acredita que acontecerá em seguida, sempre guarde algum espaço para o inesperado e inimaginável. Ambos baterão a sua porta com força, portanto tenha certeza de abri-la totalmente. Um futuro brilhante depende de uma resposta criativa àquilo que se encontra do outro lado.